diploma que vocês terão vai ser emitido, vai vir lá de Nova York. A gente está até estudando aí, porque no segundo semestre, normalmente nós temos uma conferência que vem rabinos americanos ao Brasil. E aí a gente estava até pensando, de repente, a gente aproveitar os dois eventos, ok? E você receber o diploma das mãos de um rabino americano. Não, mas a gente dá um jeito. Mas tá, não pensando bem. Amém? Então a gente pode, né? Você comentou aí sobre a formatura, pode de repente a gente combinar nesse dia e fazer a formatura. Bênção? Braha? No curso, eu vou estar mais para frente te dando um livrinho desse. Tem algumas irmãs que já estudou comigo que tem, né? É o mesmo. Aí eu vou te dar um livro desse, que ela é uma introdução, né, como diz aqui, uma noção básica de hebraico bíblico. E vai te ajudar também, você, a fazer alguma exegese de textos bíblicos, né? É uma coisa que é muito triste, porque a maioria dos alunos que são líderes, eles são obrigados a fazer um seminário. Fazer um seminário teológico. A maioria dos seminários são católicos. Mas eu fiz na igreja tal. É católico. As doutrinas são católicas, não tem como discutir isso. Você vai estudar A maioria do seminário tem uma matéria lá chamada, por exemplo, patrística. Quem estudou isso? Aí a patrística você estuda o quê? Pensamento, amado. Olha, ó. Opa! Inclusive o grande tradutor da Bíblia nosso, não tem um padre. João Ferreira de Almeida, ela fala. A maioria dos seminários, você estuda essa matéria, chamada patrística. Mas na patrística, você vai estudar os chamados pais da igreja. Mas quais são os pais da igreja? Por exemplo, Santo Agostinho, tudo tem santo. Santo Agostinho, São Jerônimo, tem que os alunos, quando começam a estudar, gostam mais dele. Ele foi conhecido como Boca de Ouro, porque era um bom eloquente, né? E muitos desses padres fizeram a base da doutrina que hoje todo mundo tem. Não, Lutero já está cá na frente. Isso aqui é a patrística que estuda lá né? São Jerônimo, né? Que fez a tradução da Bíblia para latim, que modificou algumas coisas nela. Depois ele editou uma carta pedindo perdão, pedindo desculpa, porque ele modificou coisas na Bíblia. Ele pede desculpa, ele se justifica dizendo, você tem uma carta que ele escreveu. Quando alguém pegar o original e ver o que eu fiz, ele vai falar que eu cometi sacrilégio. Mas ele fala assim, mas por causa de vocês que são os líderes, eu fiz isso, porque vocês me obrigaram. Então isso é fato. Ok? Hã? Jerônimo. São Jerônimo. Tudo santo. Ok? Bom, falando um pouquinho, né? Eu sou rabino lá da Beta Tikvah, né? Represento essa escola aqui no Brasil, em Belo Horizonte também. E vocês, né, como eu disse, estão filiados a ela. E se tudo correr bem, daqui a pouco, chegando aí no finalzinho, vocês vão conhecer os nossos líderes lá dos Estados Unidos e de repente mais algum que pode estar vindo. Ok? Bom. Está correndo duas listas de presentes, certo? Uma só para a gente certificar quem veio, fica conosco, da BIT. A outra, se você não assinar, já está perdendo mal. Vai chegar até você. Então assine as duas, por favor. Tá? Aí volta ela de novo pra cá. Pode. Só seguir aquela
aquela ordem lá? Deus. Depois eu vou fazer outra. Queridos, a próxima aula, eu vou iniciar uma matéria com vocês, dentro do que nós vamos estudar, e o tema dela vai ser Yeshua nas festas bíblicas. Aí você vai me perguntar, mas por que nós vamos ver isso agora? Porque vamos filmar essa aula, tá? E essa aula, ela vai para os Estados Unidos. Então vai ser a nossa primeira aula e vai ser uma apresentação aí também de vocês. Ok? Então, eu vou dar essa aula para vocês na próxima, vai ser no próximo encontro nosso. Benção? Depois, nós vamos estudar alguns tópicos. Na próxima semana, a sua apostila já deve estar pronta também. E eu só vou te dar uma pincelada aqui do que veremos aí na caminhada. Né? A pastora Cláudia falou aqui uma coisa: Yeshua era judeu. A pergunta a se fazer é: algum momento esse judeu deixou de ser judeu? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque um certo dia eu ouvi um líder dizendo o seguinte: ele era judeu. Mas depois que ele foi embora, ele não é mais judeu, agora ele é universal. Aí eu perguntei para ele, quando ele vai voltar onde? Reinar onde? Governar de onde? Pisar aonde? Aí eu falei, então nós vamos, nesse curso, nós vamos ver Yeshua como judeu, ok? Nós vamos ver também, dentro dele como judeu, nós vamos ver sobre o seu nascimento, sobre a sua infância. No finalzinho, se eu ver que você se comportou direitinho, eu vou poder dar para vocês uma coleção de alguns livros para vocês fazer pesquisa depois. Livros que você não vai encontrar em lugar nenhum, né? Mas que te traz uma ideia, porque a ideia, o propósito aqui é você ter uma mente aberta. Tá? Porque quando nós fechamos naquilo que foi nos passado, na comunidade judaica, alguns irmãos já nos conhecem, a gente sempre usa uma frase, uma expressão, você vai ouvir muito. Seja um ser pensante. Comunidade judaica ensina as pessoas a pensar por elas mesmas. No mundo cristão, você tem que pensar pela cabeça do pastor, do líder. Né? E se você não pensar na cabeça dele, aí ele olha para você e fala assim, vai me dar problema. Você está pensando diferente de mim, deixa eu cortar você fora. É ou não é? Eu acredito que tem muitos obreiros aqui que já passaram por isso. Se você não pensar, não pensa. O mundo judaico não funciona assim. Entendeu? O mundo judaico é o seguinte: nós pensamos por nós mesmos. Então, é ensinado as pessoas a pensar por elas. Você tem que pensar por você. Você tem que pensar pelos outros. Ok? É por isso que existe na Bíblia um grupo lá que foi até louvado. Por quê? Porque um rabino ensinava e eles iam lá e ouviam. Né? Nós estávamos, eu e mais o nosso amado, estávamos conversando ali agora sobre isso. Porque às vezes você ouve uma coisa e fala para o outro, e fala para o outro, e fala para o outro. Aí chega lá na frente alguém fala com você assim, mas e isso aqui? Aí você fala, não tinha pensado nisso. Aí você fica todo desconcertado, né? Vamos ver, por exemplo, quando Yeshua nasceu. Vamos ver sobre a sua vida, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Quando é que ele ressuscitou? Que dia da semana que ele ressuscitou? Tá? Que
dia que ele morreu. Nós vamos ver isso dentro da Brit Hadashah. Amém? Por exemplo, Yeshua era um judeu. Profissão. Carpinteiro. Carpinteiro. Mas tem um manuscrito que chama ele de pedreiro. E a palavra grega não é nem uma coisa nem outra. Ainda vai mais longe. Agora a pergunta. Yeshua, em todos os escritos, ele é chamado de... Qual o nome que é muito usado para ele? Rabi. Em aramaico, Rabone. Rabi. Essa expressão quer dizer o quê? Bom. Outra pergunta para nós. Quem recebia esse nome? Ou esse título? Que Yeshua recebeu esse título? Se você ler no livro de Hebreus, diz assim: se ele estivesse na terra, nem sacerdote seria. Por que ele não era sacerdote? Sacerdote, só existe sacerdote aqui de uma tribo e de uma família. E de qual família que ele é? Qual tribo? Não tem nada a ver com sacerdote. Qual o título que ele recebeu e era chamado, reconhecido em Israel pelos grandes mestres da época. Nós vamos, inclusive, estar aí no contexto para a gente ver alguns nomes, falar de algumas pessoas que você ouve aí na Bíblia, talvez você nunca ouviu, você ouviu só. Ninguém nunca te falou mais sobre ele. Né? Por exemplo, existe um grande rabino que chegou perto de Yeshua e diz assim para ele: Rabi, bem sei que és Rabi. Não é? Quem ele é? Em hebraico, Nicadimon. Na sua Bíblia, Nicodemo. Quem era esse homem? O que ele representava em Israel? Ok? Nós vamos ver também sobre o que é uma coisa que todo mundo diz ser. Talmid. Talmid em hebraico é tradução mais simples, aluno, mais usada, discípulo. A gente ouve demais as pessoas dizendo assim: ah, eu sou discípulo, né? Vocês usam Jesus, nós usamos o nome original. Ah, eu sou discípulo de Yeshua. Aí você pergunta: o que é ser discípulo? Nós não vemos o que é isso. O que essa palavra representa dentro do contexto da Bíblia? Por exemplo, a Bíblia diz que o discípulo ele tem que atingir o quê? Ser igual ao mestre. E o que é ser um discípulo? Nós vamos ver esse contexto. Ok? Por exemplo, nós vamos encontrar alguns ensinos de Yeshua. Yeshua ensinou sobre um Pai Nosso. Não ensinou? A pergunta: de onde que ele tirou isso? Yeshua trouxe ensinamentos. De onde que ele tirou esses ensinamentos? Nós vamos estar vendo algumas coisas nesse estudo. Ok? Yeshua fez citações de rabinos que existiam antes dele. Yeshua, se você analisar na Brit Hadashah, ele tem umas discussões com algumas pessoas. Que a Bíblia chama de, na sua Bíblia, fariseus. E hoje fariseu virou o quê? Pejorativo. Né? E é muito comum falar de fariseu, e a pessoa pergunta assim: o que é fariseu? Em hebraico, perush, ou parush, perushim, plural. O que é um fariseu? Olha aí para o seu lado. Vira para ele. Diga para ele, seu fariseu.
Todos, eu acredito que a maioria aqui é fariseu. Por quê? Porque ser fariseu, a princípio, é ser separado, para começar. E os fariseus tinham alguns, criam em algumas coisas, que de repente é a mesma coisa que você faz. Né? Por exemplo, você crê que haverá ressurreição? Você crê em vida após a morte? Você crê em anjo? Ah, eu sei fazer. Amém? Mas não Boa. somos hipócritas. Olha bem. Obrigada, Esse é tudo, né? Qual é o problema que nós vamos encontrar muito? Algumas discussões, queridos. Havia duas escolas principais dentro de Israel. Então, a maioria das discussões, elas estão em torno de doutrinas que eram ensinadas por essa escola. Então, às vezes, você vê Yeshua debatendo com uma pessoa, porque fizeram para ele uma pergunta. E normalmente, você tem lá no texto assim, e chegaram e fizeram uma pergunta tentando pegá-lo. O que era isso? O que era isso? Essa expressão tentando pegá-lo. Vou trazer isso para você no original. O que isso representa? Pegadinha mesmo, popular. Não, na verdade não. É porque eles faziam, às vezes, aí, dependendo da pergunta, eu sei qual escola que está perguntando. Por quê? Porque ele tem uma forma de interpretar a Escritura. Aí ele chegava para Yeshua e no meio do povo tinha as duas escolas. Então, às vezes, uma escola chegava e perguntava para ele assim, está escrito assim, o que você acha disso? É assim mesmo? Como é que você interpreta? Então, isso é o contexto. Amém? Deixa eu falar uma coisa aqui, que a pastora até falou. Você vai fazer uma coisa, tirar o chapéu, né? Todo mundo tem um chapéuzinho brasileiro. Tirar ele, põe ele no banquinho, né? E você vai pegar um chapéuzinho, um quipá, né? Um quipá, põe o quipá aí na sua cabeça. Por quê? Para você sair dessa terra, do Brasil, e nós vamos para a terra chamada Israel. Amém? Por que eu estou te dizendo isso? O maior dos problemas para interpretar, para entender as Escrituras, é você querer trazer as Escrituras para o seu contexto. Não funciona. É você que tem que sair do seu contexto e ir para o contexto. Por que nós temos tanto problema de interpretação? Porque cada um quer interpretar a Bíblia de acordo com a sua cabeça. Ou o seu grupo interpreta tal texto assim. Só para você ter uma noção. Um exemplo. Capítulo 11, 28 de Mateus. Acho que todo mundo já ouviu pregação sobre esse texto, não já? O que diz lá? 11, 28, Mateus. Famoso texto. Não lembra? Vinde a mim, todos que estáis. Aonde que esse texto é muito utilizado? Qual o trabalho que é muito utilizado nesse texto? Tem uns trabalhos aí que eles dão até nome. Trabalho evangelístico. E às vezes alguém chega lá na frente da igreja e prega, vinde a mim, né? E eu sei que está cansado, vem, o Senhor está te chamando. E a pergunta é esse o contexto daquele texto? Está entendendo? Mas a pessoa interpreta o texto aqui. Mas não é esse o contexto. Entendeu? Quer ver uma outra coisa muito séria? A gente ouve isso demais. Muito comum você ouvir na igreja assim, irmão, você tem que examinar a Escritura. O Senhor mandou, não mandou? Aonde que está o texto? Aí tem um irmão que gosta de Bíblia, que estuda a Bíblia, que vai lá no texto. João, capítulo 5, versículo 39. O que está escrito? Examinai as Escrituras. Por quê? Cuidais, outra tradução, julgais. Agora,
Aí eles falam assim, o Messias mandou examinar a Escritura. Ele mandou? Não nesse texto. Esse texto é uma interpretação, é um problema de português. Está pegando um gancho, né? Qual é a pessoa que está envolvida? Olha como é que está o texto. Examinais. Ele não diz assim, examinem. Ele diz examinais. Qual que é a pessoa ali? Qual é o pronome que está oculto ali no texto? Vós examinais. Esse tempo está em que tempo verbal? Segunda pessoa do presente. Como é que está na judaica? Na judaica, vocês continuam a examinar Satanás. Vocês continuam. A examinar. Vocês continuam a examinar. A sua Bíblia, né? Examinais as Escrituras. Não é isso? Porque julgais. Né? A gente usa um tempo verbal aí, ó, que se você for lá no português e buscar, é uma ação que já está sendo feita. Ele está mandando fazer, não? Ele está afirmando que já é feito. Português. Então, queridos, nós temos problema de interpretar as Escrituras por causa de português. Pessoa, eu fiz seminários no passado. Fiz 2 bacharel em teologia, depois fiz bacharel em ciência da religião, depois fiz pós em capelania, mestrado em estudos judaicos e doutorado em cultura judaica. Nos seminários que eu passei, eu ouvia, quando falava português, para que eu vou estudar português no seminário? Eu quero estudar Bíblia. Não ouvi isso. Aí a professora de português chegava, né, e falava, para que vocês vão estudar português? Vocês vão subir no púlpito e ficar falando bobagem, interpretando a Bíblia errada. Como esse dia. Qual é a ordem aí? Nenhuma. Mas usa isso aí. O Messias mandou examinar a Escritura. Aí não. Nesse texto não. Pelo contrário, nesse texto ele está falando para judeus e está dizendo que eles já examinam. Né? Por isso que na judaica está assim, vocês continuam examinando. Ou seja, vocês fazem isso constantemente. Porque vocês julgam encontrar nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Porém, vocês não querem a mim para Deus. Eu falei do Mateus 28, 11, 28, por quê? Porque Mateus 11, 28 é muito utilizado nos, né, como diz o nosso amado ali, culto evangelístico. E o texto diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Aí vem uma palavra, que eles aí engolem, né? Que é? Aprendei de mim. O que é ser aprendido? Aí pega o 11, 28 e fala assim, ô irmão, você está cansado de pecado, você está cansado de sofrer, o Messias está te chamando. Está chamando isso não. Sabe qual é o contexto disso aqui? Se você voltar no texto, é outro problema que a gente vai estudar isso aí. Com isso. Infelizmente o meio cristão, eles erram demais nisso. Vou falar uma coisa, vocês não escandalizam não. O mundo cristão criou um trem que é uma desgraça para o povo, chamada caixinha de promessas. Por quê? A irmã está meio triste, né? Aí ela vira e fala, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Aí abre aquele papelinho, né? Aí se chegar assim, raça de víbora, ela fala, não é comigo não. Isso é comigo. Sim ou não? Aí vem assim, aí vem aquela palavra assim,
Por exemplo, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. É para mim mesmo. Qual que é o contexto dessa palavra? Eles vão lá e pegam promessas. Querido, existe promessas mesmo na Bíblia. Só que tem um problema. Toda promessa, existe antes dela uma condição. E se você não encaixa na condição, não precisa buscar promessa que ela não cumpre, não. O povo cristão está mal acostumado com essas coisas. Ah, o Senhor me prometeu. Me prometeu para quem cumpre. Se você cumprir, não é sempre assim? Se, aí eu faço. Se vocês, eu faço. Porém, se vocês não fizerem, eu vou fazer outra coisa. Eis que eu ponho diante de vocês o caminho da vida. Escolhe. Então a dica. Escolhe a bênção. Para que viva. Aí eu continuo. A bênção quando? Quando ouvires, guardares e cumprires. Está na Bíblia? Aí o crente chega lá, lê um textozinho. Eu tomo posse. Não, é só promessa. No Salmo 23. O Senhor. Um dia eu estava pregando na igreja e os irmãos comigo. Falei, irmão, o camarada chega no boteco, olha lá no boteco. O Senhor é o meu pastor. Ele vira para o dono do boteco. Foi mais uma para mim. Por quê? Ele vê lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltar. Aí eu vejo a casa dele, está faltando tudo. Aí dá mais uma caixa. Não pode faltar o álcool aqui no meu copo. Aí você vai ter um concurso. Amém? Então, o propósito nosso é exatamente esse. Nós vimos para o contexto. Por exemplo, vou só pegar o 11:28. 11:28. Se você voltar um pouquinho antes, o Messias virou para os judeus que estavam ali ao seu redor. Virou para eles e falou assim: não penseis que eu vim destruir os profetas, nem a lei. Não vim destruir. Eu vim cumprir. No original tem um peso bem mais, mas só para assim. E na sequência, mais na frente, ele vai dizer isso: vinde a mim. Por quê? Porque vocês estão sobrecarregados. Mas de quê? Porque no contexto judaico, quando eu fazia uma interpretação errada da Escritura, alguém que era um rabino que estava escutando, virava e dizia assim: você está destruindo a Escritura. Você interpretou ela errado. Aí ele vai e fala assim: não penseis que eu vim destruir. Com interpretações erradas. Não vim destruir. Eu vim trazer o significado correto. E aí ele vira: vinde a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados de carregar o quê? Doutrinas, julgos de homens, ensinamentos de pessoas que estão pondo sobre vocês coisas para vocês carregar, que vocês já não estão aguentando mais carregar. Vinde a mim e aprendei de mim, porque eu vou ensinar para vocês, e eu vou dar para vocês um jugo que não é igual ao que eles te dão. É o meu jugo, ele é suave. A minha aprendizagem é suave. Vocês vão conseguir aprender e carregar e caminhar. Esse é o contexto. Aí como é que a gente interpreta o contexto? Aí vira e fala para o pecador. Ele não está falando de pecado. Ali não tem nada a ver com pecado, com... Está entendendo? Então são essas interpretações. Nós vamos encontrar nas Escrituras, querido, termos que um judeu conhece. Aí traz para o lado de cá, o irmão fica: ai meu Deus, o que é isso? Deve ser. Um dia que eu estava ministrando num lugar, eu perguntei para os irmãos assim: Yeshua entrou numa seara num dia, estava com fome, e a Bíblia diz que ele e os discípulos começaram a colher espigas e a comer. E perguntei para os irmãos: espiga de quê? Espiga de quê? Era espiga de quê, queridos? Por que de milho?
Vocês entenderam? Eu associei uma palavra da Bíblia com o que eu conheço. Mas a pergunta, existia milho em Israel? Era cultivado milho em Israel no primeiro século? Agora está tendo umas lavouras bonitas, né? Inicialmente foi dizer. Aí a pergunta, mas espiga. Você conhece trigo? Trigo dá um cacho. Né? É uma espiga. O que eles estavam colhendo e comendo? Entendeu? Mas a pergunta, por que você interpretou como milho? Você está entendendo? Por isso que eu falei, vamos tirar a cabeça do Brasil e vamos para... Querem pôr o povo israelense como índio, comedor de milho. Então, querido, o propósito nosso é isso. Nós vamos para o contexto da Escritura. Então, nós vamos interpretar alguns textos, ver como é que ele é dito, como é que ele é interpretado, quem está falando e para quem que está falando. Ok? Existe coisa, se você tirar da Bíblia e trazer para cá, você vai ter problema. E o problema é que você pode estar pregando uma coisa que não está escrita. Amém? Nós temos um texto famoso que é Filipenses, né? Capítulo 4, verso 13. Esse você sabe, né? Não é possível. Olha para você ver esse texto. Quem está falando isso? Paulo. Ele disse que aprendeu a viver contente. Paulo falando isso. Posso? Aí o crente vai lá e põe isso lá atrás do carro, não é? Não, ainda faço isso bom. Eu estava ministrando num lugar e eu virei para o irmão e falei assim, irmão, se você isola texto da Bíblia, você vai fazer heresia, você vai ter problema. Mas na judaica faz diferença não. Mas na judaica vai corrigir, né? Algumas coisas. Posso todas essas coisas naquele que me dá poder. Posso todas. As coisas naquele que me dá poder. Não. Naquele que me Posso fortalece. todas essas coisas naquele que te dá poder. Ah, é todas essas coisas. Assim, eu li errado. Aqui, deixa eu te falar uma coisa muito séria, tá? Nós interpretamos Bíblia, para nós tem ponto. O crente ele tem um certo hábito de vai lendo e vai às vezes comendo palavra, e tem palavra que vai mudar tudo. E tem palavra que não é traduzida na sua escritura e que existe no original. Por exemplo, nós temos uma tradução aí que está desse jeito. Posso todas as coisas. Confere? Todas as coisas. Aí, irmão, você que tem uma esposa, você quer mais uma? Oi, irmã, você está enjoado daquele marido seu? Arruma mais um. Na hora que estiver enjoado, você vai para a esposa. Pode ou não pode? Pode, todas as coisas. Pode ela comprar também, mas no mercado. Inclusive o verbo poder, né? Aí, né? O texto isolado é naquele que fortalece. Você não O deve. texto isolado é naquele que fortalece. Pode ser. Você está forte? Aí, vou falar para os homens. Você está forte? Hã? Pode arrumar outra esposa. O Senhor está te fortalecendo? Depende. Amém. Está entendendo interpretar texto isolado? Se precisar de recurso aqui no grego, também nós temos aqui, tá? Ah, é benção. Hoje a nossa aula introdutória, só estou te mostrando algumas coisas que nós erramos. Ok? Exemplo desse texto. O texto tem um contexto. E qual é o contexto? Ele aprendeu a viver contente, né? A pergunta é a seguinte, posso todas as coisas? O negócio está falando de dinheiro? Está falando em andar de carro zero, camelo zero, que era na época não tinha carro, né? Jumento zero, está falando disso aí? Não. Inclusive, Aí, hoje, não é interpretado dessas formas? inclusive, posso todas as coisas, não só as coisas positivas, coisas também que são negativas. Mas o contexto, se você analisar bem, ele está mais negativo do que as positivas. Se você ler lá e falou assim, ó, eu passei escárnio, eu passei prisão, eu sofri isso, eu passei fome, tive fartura, mas eu também escassez. Não foi isso o contexto? E aí ele virou e falou assim, posso todas Essas coisas.
desce para passá-las. Agora só pegar um ganchinho. O crente pega o texto, igual está na outra Bíblia, vai lá e põe na cara no carro. Posso todas as coisas. O contexto dessa palavra é: quem falou essa palavra? Primeira pergunta. Nós estamos com outro problema, tá? Deixa eu só pegar um ganchinho. Nós vamos na Bíblia e pegamos o texto e queremos aplicar ele na nossa vida. Tem um outro problema. Que existe texto que ele é específico para alguém. E eu não posso tomar posse daqui para mim. São palavras que foram ditas ou direcionadas para uma pessoa ou para uma situação. Aí eu olho, leio lá um texto na Bíblia e falo: ah, que maravilha, tomei posse. Aquilo não é para você não. O assunto, por isso do contexto. O assunto está sendo aplicado numa pessoa, num contexto. Amém? Quem está dizendo isso? Paulo. Paulo está dizendo isso. Isso aqui aplica para a igreja? Não. Não, pessoal. Por que não? Porque tem irmão que ele começou a entrar na prova e desvia. Ele não tem condição de passar o que Paulo passou. Então Paulo expressou, Rabino Shaul expressou: eu posso. Eu passei tudo isso e eu vou te passar porque o Senhor me deu. Agora esse texto aplica a todo mundo? Não, nem todo mundo aguenta. Tem gente que começou uma provinha, que já está murmurando, reclamando, entregando um cartão de membro para o pastor. Sim ou não? Verdade. Toma aí minha carteirinha que eu Ah, não aguento, não é prova demais. Agora deixa eu falar uma coisa muito séria. Imagina você põe aquele texto lá no seu carro, tá lá no seu carro. Posso? Quem foi que provou o Rabino Shaul? Muitas vezes. Ele também falaram algum texto. Diz que ele foi golpeado. Por quem? Mensageiro de quem? Satanás. Aí, Satã olha para o seu carro, ele acha escrito lá atrás do seu carro: posso todas as coisas. Qual que é o contexto? Prova, tribulação. Aí ele olha para você escrito lá e fala: ah, você pode. Vamos ver. Ele está me dando a possibilidade. Deixa eu ver se você pode mesmo. Aí você escreve um trem desse lá no negócio do seu carro lá, ou põe lá no seu quarto. Eu estou dando exemplos. Aí a prova começa e chega na sua casa. Aí ele chega. Você sabe que ele pode chegar em Deus, né? Ele é acusador. Aí ele chega perto do Eterno lá e fala para ele assim: pode ir lá fazer um teste com ele? Dizendo que pode. Ele está afirmando: ó, deixa eu ver, pôs no carro lá, deixa eu dar um teste nele, deixa eu ver se pode. Aí o Se Eterno não fala se só no passar, mar. colocar lá atrás no carro. Se a gente fala também está dando a mesma liberdade de levar café. Primeira pergunta: essa palavra é para nós usarmos? Não. Ela tem um contexto. Mas tem muita Quem gente que fala: expressou? posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aí o diabo escuta e fala: deixa eu ver. Deixa eu ver se ele pode mesmo. Deixa eu ver. Você está me afrontando? Deixa eu ver. Fica o pé no balde do casamento. Vocês estão me entendendo? É esse o propósito nosso, desses estudos. Nós pegamos a escritura dentro do seu contexto. Pensam? As palavras têm poder, com certeza. Agora, quer ver um outro exemplo muito? Nós vamos chegar nisso depois, tá? Se não me falha a memória, 16:31 de Atos. Muitos Atos. Confere isso aí. Eu estou ficando velho, então às vezes eu... Crê no Senhor Jesus, será salvo por tua carne. Esse texto, você já ouviu alguém mencionar? Você já ouviu alguma irmãzinha, pegou o texto e leu e falou assim: está escrito que se eu crer no Senhor Jesus, vai ser salvo eu e a minha casa. Já fui questionado isso. Aí o marido não converte, o filho não converte, a irmã chega um momento que ela desiste também e vai para o mundo.
e desvia. Sim ou não? Não. Talvez você já tenha um caso desse. Aí a pergunta, mas está escrito na Bíblia. Está escrito. Primeira pergunta. Quem falou? Quem mencionou isso e para quem que isso foi mencionado? Primeira pergunta, qual é o contexto do carcereiro? Quem é o carcereiro no contexto? E quando o Paulo está falando sobre ele crer, existe um contexto romano no assunto. Não é bíblico, não. Não é espiritual, não. Tem um negócio ali, ainda mais para frente a gente pode falar disso. Mas é só para você entender que existem escrituras que ela tem um contexto. Eu não posso ficar usando ela do jeito que eu quiser. Ou até, como o pastor falou aqui, às vezes chega no púlpito e fala isso com uma congregação, ou com uma irmã, ou, né? Ah, se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Está escrito na Bíblia. Está escrito. Mas a pergunta, essa palavra, ela é para quem? Ou foi para quem? Qual o contexto? Amém? Então, esse é o propósito, né? Nesses dias que a gente vai estar aí também. O propósito nosso é a gente melhorar nosso entendimento com relação a isso. Tem coisa, querido, que eu não vou poder te falar. Não fique triste, né? Porque está escrito, por exemplo, existe muita coisa que vocês não podem suportar agora. Quem usou, está na Bíblia, não está? Bom, eu vou dar para vocês uma introdução de língua hebraica, tá? Uma introdução de língua grega, para os irmãos aí, até poder ir lá no texto, ter um Novo Testamento, hoje é fácil, você ter um Novo Testamento grego, vou te dar algumas referências aí para você poder até adquirir, tá? Vou te dar algumas versões até do português. Eu tenho aqui uma, por exemplo, que ela é uma versão que eu gosto muito, ela é em chinês e versão atualizada. E essa é uma versão que eu gosto muito. Por quê? Porque ela me traz uns detalhes muito interessantes. Existe coisa na Bíblia, querido, eu vou estar mencionando isso para você também. Existe coisa na Bíblia que são comentários. Existe coisa na Bíblia que existe num manuscrito que no outro não tem. E o outro que não tem, ele é mais velho, ele é mais antigo. Então, naquela que tem, ela está entre colchete. Então, eu vou estar te dando essas dicas aí na caminhada também. Até para você, de repente, você tem uma Bíblia dessa e você não sabia o que é isso na Bíblia. Mas por que esse parênteses aqui? Né? E é um problema sério, porque tem Bíblia que não tem muitos parênteses. Aí você pega uma versão que tenha, como por exemplo esse aqui, e aí você já sabe, opa, isso aqui não é Bíblia. Isso aqui não faz parte da Bíblia. Tá certo? Olha para você ver. São comentários, às vezes, que geram doutrinas. E tem pessoas que eles estão presos. Isso é sério. Tem igrejas que o pastor, que o líder ensina, e às vezes ele está ensinando uma coisa que é um comentário. Tem doutrina em cima de comentário. Exemplo. Só para, né? Exemplo. Eu conheci lá perto de nós, existia um grupo que era chamado de unicista. O que os unicistas, vocês devem conhecer, é um conjunto chamado Voz da Verdade. Eles também têm essa mesma linha de doutrina, né? São unicistas. Para eles, o que é as pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Uma pessoa só. Ok? Então isso é chamado de unicista. E há um texto que eles usam para defender essa doutrina. Um texto. João capítulo 3. Parece que o versículo 13, se não me falha a memória. Algumas Bíblias, parte do texto está até entre colchetes. Parte. A minha sobrinha teve uma discussão comigo essa semana, falou assim, Jesus e o Espírito Santo e Deus é uma única pessoa. Então tá, se você está sua versão, fica. Isso é unicista. Achou aí?
deixa eu falar mais uma coisa. Aproveitar que nós estamos dando uma introdução. Efésios Né? capítulo 3, qual versículo? Acho que é o 13. É para falar? Pode, quem tiver, por favor, leia. Ninguém subiu ao céu, só uma pessoa desceu ao céu, o Filho do Homem. Esse é o João 3,13. Exatamente. O Filho do Homem, terminou aí. Então a versão dessa irmã, ela é uma versão que não tem colchete. Agora tem mais irmão com Bíblia aí? A hebraica fala a mesma coisa. A Judaica. hebraica fala a mesma coisa. Ninguém subiu ao céu, só uma pessoa desceu ao céu, o Filho do Homem. O gente está aqui, está no céu. Ó, aí vem o Filho do Homem. Aí vem esse colchete. Que Que está no céu. está no céu. Querido, deixa eu falar um outro, aproveitar que a gente está dando uma introdução aí. Temos um outro problema com Bíblia, se você tem na mão. Tem uma Bíblia, modernizaram ela saiu uma versão chamada contemporânea. Tá? Versão contemporânea, está lá assim, as letras que Yeshua, o Messias, teria dito, estão de vermelho. E tem um problema, modernizaram as Bíblias e já saiu outras Bíblias com essa mesma ideia. Só que já tem elas em letra azul. Então, onde o Messias fala, está em azul. Qual é o problema? Nós temos um outro problema de interpretação bíblica. Você lê texto e você interpreta o texto como se a coisa estivesse acontecendo. Não é assim? Você está lendo o texto. Aí, de repente, você chega no texto e tem um comentário de um negócio que vai acontecer lá na frente. Aí você fica doido. Ué, esse negócio vai acontecer lá na frente. O que está citando aqui? Já deparou com isso? Por exemplo, falando disso, existe um texto falando de Maria, que veio e lavou os pés de Yeshua. E aí vai falar assim, essa Maria é a que ungiu ele lá. Só que está falando dela cá atrás. Aí a pessoa fala, ainda vai ungir? O que está citando antes? Qual é o problema? O que você tem de, por exemplo, Mateus, Marcos e tal. Essas escrituras que você tem na mão, elas não foram escritas no momento que a coisa está acontecendo. Ela é escrita lá na frente, dezenas de anos depois. Então, o que é a escritura que nós temos nas mãos? Como é que a gente pode chamá-la? Nós temos uma escritura narrativa, que está narrando fatos acontecidos. Entendeu? Então, esse é um outro problema que nós precisamos tirar da cabeça para aprender a lidar com a escritura. Porque às vezes você está lendo a escritura, esse texto, os irmãos pegou ele dessa forma. Por quê? Se você ler até o verso 12, Yeshua está conversando com Nicodemos. No 13, não é Yeshua conversando mais. Na verdade, do verso 1 até o 12, também é narrativa. João está narrando algo que aconteceu. E ele chega no 13, ele faz uma conclusão. Entendi? Então, qual que é a conclusão que ele faz aqui no texto? Não, lá está a conversa. Ele está narrando a conversa. Ok? Chega no 12, encerra a conversa. Aí vem uma narrativa, uma conversa, uma narração de João, um comentário de João, posteriormente. Ora, ninguém, verso 13, ninguém subiu ao céu, a não ser o que? O Filho do Homem que está no céu. Quanto tempo tem isso aqui? Que o Filho do Homem já foi? Estão entendendo? Mas se você... Por isso que você tem que ter esse entendimento. E você está lendo o texto. Parece que o Messias está conversando. E parece que o 13 é ele falando. Aí ele vai falar para Nicodemo, ô Nicodemo, ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu de lá. Mas ele não está aqui. Está entendendo? Ele não está conversando com Nicodemo? Como é que ele subiu? Aí vem o texto, complemento.
que está. Aí o unicista vai lá e pega esse texto e fala assim, aí ó, ele está conversando com Nicodemo, e ele está no céu, então ele é Deus. Então eles é um só. Está entendendo? Doutrina em cima de um texto, e a interpretação do texto errada. João escreve o Evangelho quanto tempo depois? Porque já tinha subido? Mais ou menos 90. O evangelista escreveu dele daqui tanto. Na verdade é o seguinte, essas datas também não são. Né? Mas vamos falar, dezenas de anos depois? Sim. Estão me entendendo? Então é outro problema, né? Eu vou até pegar um gancho nisso. É muito comum, tem coisa que você vai aprender por aí que é dito. Por exemplo, existem doutrinas que eles vão falar para você, criaram. Gênesis, por exemplo, diz que Caim saiu da presença suas famílias e foi para a terra de... Está lá na Bíblia. Terra de Nod. E diz assim, e lá ele conheceu a sua esposa. Aí os irmãos falam, fica doidinho, fala, gente, então já tem uma terra de Nod, tem gente lá, ele conhece a mulher dele lá, sim ou não? Eu perguntei para os amigos de eu digo, gente, como é que pode? Onde é que essa mulher saiu? Primeira pergunta. Eu tenho uma pergunta para ele também, pastor. Quando os judeus estavam lá no Egito, eles morrendo de fome lá, porque eles não matavam o gado com mil gados. Não era Deus. E tinha lá ovelha, tinha vaca, e levava para lá, levava para cá, e eles não passando fome. Vamos deixar a pergunta para depois, gente. Agora Deixa eu só concluir isso aqui. Não é verdade? Gente, quem escreve Gênesis? Moisés. Quantos anos depois? É esses os problemas que a gente entende, que a gente erra quando vai ler Bíblia. Aí você está lendo o livro de Gênesis, aí parece que está criando. Agora criou. Dia 1, dia 2, dia 3. Uai, mas como é que é dia se não tem sol, e o sol é que faz a tarde? Mas não tem, como é que é dia 1 e dia 2? Quem está escrevendo isso? Quanto tempo depois? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Todo texto, você tem que ir para o contexto do texto e lembrar que a maioria dos textos eles não estão acontecendo, são narrativas. Por exemplo, a terra de Nod. Quando é que aquela terra era ficou conhecida como terra de Nod? Esse homem chamado Nod foi existir quanto tempo depois? Só que Moisés está fazendo uma narrativa. Ele está dizendo o seguinte, vamos imaginar aqui Salomão há quanto tempo, pastor? 7 anos. Antes aqui o que era? Como é que é o bairro hoje? Nova Vista. Como é que era chamado isso aqui antes? O que era isso aqui antes? Mato. Vamos imaginar que hoje eu fosse narrar que há 300, 400, 500 anos atrás. O que era isso aqui? Mato. Aí veio alguém e fez aqui uma barraquinha. Está viajando e chegou aqui, parou aqui, passou aqui 2 dias. Aí ele passou 2 dias na terra. Como é que vai? Nova Vista. Há 300 anos atrás esse bairro chamava Nova Vista? Não, mas ele não chama hoje. Se eu estou narrando hoje, eu vou dizer que o sujeito parou no bairro Nova Vista. Mas existia bairro Nova Vista? Não. Mas eu estou localizando, camarada, no tempo, num local que hoje é conhecido. É isso que Moisés fez. E a Bíblia, querido, tem linguagem também que você tem que interpretar e entender, que é a linguagem da Bíblia. Esse conhecer no hebraico, tá? Que é Yadá, ele não quer dizer conhecer no sentido de chegar aqui e falar, isso aqui está falando de conhecer no sentido sexual. É conhecer ter filho. Então, na verdade, ele saiu daqui com a sua esposa,
E lá, no local que hoje é conhecido como Terra de Nós, Moisés escrevendo, lá ele teve uma relação com ela e gerou filho. Amém? Mas como é que o irmão está lendo lá Gênesis, aí ele fica, gente, mas se esse Nod aqui, mas já tinha gente na Terra? Quem está escrevendo isso? Vocês estão me entendendo? Então, qual é o problema nosso com relação à Escritura? Interpretar a Escritura sem. Vamos lá. Contexto. Dentro de contexto tem algumas coisas. Contexto histórico. Contexto geográfico. Contexto físico. Contexto pessoal. Cultural. Político. Então tem um monte de coisas ali acontecendo. Amém? Então, Rabin disse, hoje é nós, terra de nós. Hoje já não é mais. hoje não, é verdade. Isso aqui hoje é quando Moisés escreveu. Bem lembrado. Entendido, queridos? Então, qual o propósito nosso nesses dias? Né? Deixa eu só fechar aqui para nós ir embora. Tem perguntas aí para fazer. Ok. Aqui, ó, eu vou te dar mais algumas coisas Botar importantes. no papel, por favor. Vou falar das línguas, né? Vou falar de seitas. Uma expressão, vou explicar para você o que é seita na Bíblia, tá? Não é seita hoje. Seita hoje é outra conversa, tá? Tem nada a ver com a Bíblia. Por exemplo, eu vou te falar sobre um grupo chamado Nicolaíta. Você ouviu lá em Apocalipse. Tem um grupo chamado de Netívia. Você já ouviu falar nisso? Não. Está na Bíblia. Grupo chamado Zelotes. Sicários. Saduceus. Fariseus. Essênios. Escribas. Herodianos. Samaritanos. Esse não viu, né? Galileus. Nazarenos. Nazarenos, não Nazareno. Publicanos, você ouviu? Ebionitas, você não ouviu? Borboritas. Setianismo. Gnóstico. Esse você já deve ter ouvido, então vou comentar. Eu vou comentar. Esse grupo eu quero me comentar um pouquinho mais, porque a maioria dos escritos é por causa desses grupos. E se você não entender o que esse grupo é, você não vai entender um monte de carta que tem na Bíblia. E tem um monte de carta que é escrito por causa deles. Ok? Vou dar para vocês alguns nomes conhecidos e outros que você não conhece. Por exemplo, Ágabo. Você já ouviu falar na Bíblia? No Novo Testamento, tá? Ágabo, o profeta. Ouviu falar num camarada chamado Baraba? Você conheceu ele como Barrabás. Caifás, Demas, Elimas, Fanuel, Gaio, Herodes Antipas, Isabel, José de Arimateia, Lázaro, Malco, Nicodemos, Olimpas, Parmenas, Rode, Salomé, Teófilo, Zacarias e muitos outros. Textos válidos e textos apócrifos. Vou citar para vocês alguns textos, tá? Vou citar para vocês alguns evangelhos. Se você comportar, eu vou te dar alguns outros evangelhos, né? Vou ver se você pode lê-los. Tem um monte de evangelho além do que você tem na sua Bíblia, tá? Mais de 50? Mais de 50. Tá? Por exemplo, existe um evangelho chamado Evangelho de Marcião. Talvez quem estudou patrística ouviu falar nesse camarada. Marcião foi um dos grandes. Foi excomungado até. Tá? Mas por que ele foi excomungado? Porque ele não aceitava o que a cúpula católica, tá, romana queria impor sobre a igreja. Esse Marcião foi um dos pontos. Tá? Evangelho de Mani, Evangelho dos Vivos. Tem mais um bocado de evangelho. Evangelho de Tomé. Evangelho da Paixão, eu vou estar citando isso. Vou te mostrar a divisão da Bíblia no original, tá? Porque tem irmãos que estão adquirindo uma Bíblia judaica aí, e tem hora que os irmãos ou as irmãs estão perdidos, né? Ah, vamos ler! Vamos ler, abra aí na Bíblia, abra a sua Bíblia aí no livro tal. Aí a irmã abre a Bíblia e, irmão, onde é que está escrito? Está na todo Né? Vou explicar para vocês como é a divisão da Bíblia e vamos chegar
na Brit Hadashah, tá? Aí vamos ver na Brit Hadashah, Bessorot, que são os evangelhos, Maseia Shelihim, que são os atos dos apóstolos, Igarot Shaul Achalia, ou seja, a epístola de Paulo, tá? A epístola dos apóstolos, e vamos ver Razon, que é revelação. Queridos, então o propósito desse curso é isso aí. Amém? Amém. Uma pergunta. Se os líderes e as igrejas sabem das alterações dos originais, por que continuam ensinando com a Bíblia com alterações e não nos originais? Boa pergunta, né? Temos um sério problema que é o seguinte: muitas coisas são sabidas, mas a pergunta é, muitos líderes, queridos, eles não conhecem originais. Essa é uma realidade. E temos um outro problema com relação a ensinar o original. Por quê? Eu vou estar mencionando isso para você. Por exemplo, eu vou falar para você assim, no grego está escrito assim. Qual grego? Tem mais de 5.000 manuscritos completos do Novo Testamento. Completos. Tem mais de 100.000 incompletos, pedaços. Está entendendo? Mesmo a gente usando o original que a gente tem, temos ainda, eu vou mostrar para vocês, problemas que você tem no grego, que eu preciso voltar numa outra língua que é anterior ao grego, chamada aramaico. E aí é outro problema, que se você chegar a encontrar um pastor que conhece aramaico, você pode beijar o pé dele. Por quê? Porque aramaico hoje é língua morta, né? Por que a gente conhece? Porque nós temos escritos que são em aramaico. Então a gente tem que estudar aramaico, né? Então é outra história. E o nosso contexto é meio diferente. Então tem problema no grego, tem problemas nos manuscritos gregos ainda. Mais para frente, se a gente tiver tempo, eu vou trazer algumas variantes de textos gregos, só para você entender o que eu estou falando. Por exemplo, tem um texto, depois eu pego isso e trago para você direitinho. Tem um texto na Bíblia que está assim, que chegou um leproso aos pés de Yeshua, perto de Yeshua, e falou assim, mestre, se o senhor quiser, o senhor pode me limpar, né? Pode me tornar limpo. Aí o texto menciona assim, e Yeshua, movido de compaixão, diz, quero ser limpo. E ele ficou limpo. Aí o texto continua assim, e advertindo ele severamente, fala no texto. Olha para você ver, movido de compaixão, depois adverte ele severamente. Estranho, não? Aí você vai num outro manuscrito mais antigo do que essa tradução, está escrito assim, Yeshua movido de ira, Yeshua irado. Olha para você ver, tem os dois manuscritos. E outro detalhe, você vai ter a tradução no português. Se você tiver uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, busque lá esse texto e leia lá para você. Tá? Se você não tiver, tem alguém que tem? Eu tenho. Pode trazer para a gente na próxima aula, a gente até abre para você ver. Ou seja, tem uma variante do texto e uma variante que não tem nada a ver. Aí a pergunta, quem fez essa pergunta? Então às vezes os líderes não têm conhecimento de original e às vezes, se tiver um pouquinho de conhecimento grego, temos um outro problema. Grego foi uma língua usada para escrever os manuscritos que tem hoje, mas os autores não falavam grego e não pensavam em grego. Eles eram judeus. Depois eu... Vamos próximo? Próximo. Tá bem? Eu sei que nós estamos dando o Novo Testamento, mas eu tenho uma dúvida do Velho Testamento sobre Gênesis. Pois eu acredito que Deus criou todas as coisas, porém em Gênesis 1:2, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Gênesis 1:7, e separou as águas. Em nenhum momento mostra Deus criando as águas, apenas separando e fazendo os animais marinhos. Por quê? Vamos fazer uma coisa, vamos guardar essa aqui. Quem perguntou essa? Quem perguntou essa? Vamos guardar essa aqui, porque mais lá na frente eu explico para você o que é no original criado. Tá bem?
Vamos guardar ela. Êxodo 4, 24 a 26. O Senhor o encontrou. Quem fez? Cássio. Fui eu. Repete, Disse o Eterno a Moisés e Midian: vai, volta ao Egito, porque morreram todos os homens que procuram a tua alma. E tomou Moisés a sua mulher e seus filhos, fez montar sobre o jumento e voltou para a terra do Egito. E tomou Moisés a vara de Deus na sua mão, e disse Deus a Moisés: quando andares para tornar ao Egito, vê todas as maravilhas que com suas mãos estará diante de Faraó. Aí ele fala a expressão de tal, depois o que acontece lá em 24? E foi no caminho, na estalagem, encontrou em parede a Moisés, ou em parede, anjo do Eterno, e quis matá-lo. Por quê? Aí Zípora vai e faz a circuncisão, e daí ele deixa eles irem. Mas o Senhor não mandou ele ir, por que ele quis matá-lo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse aí eu posso explicar um outro dia com mais detalhes. Tem coisas aí. Mas primeira coisa que você precisa entender com relação a Gênesis, tá? Isso vai servir para todo mundo. Livro de Gênesis, ele não é o livro de Gênesis, ele não é um livro escrito por um grupo só de pessoas. A princípio existe dois grupos que vão trazer a narrativa dos eventos. Okay? Um grupo é chamado de javistas, porque eles usam a expressão Javé ou Yavé, e um grupo é chamado de eloístas, porque eles usam a expressão Elohim. Então há momentos que você vai encontrar em Gênesis uma narrativa, e logo em seguida você encontra uma narrativa parecida, mas ela diverge. Por exemplo, diz que Moisés, tem uma narrativa que diz que Moisés desce para o Egito com a sua família. Outra diz que o sogro de Moisés traz a família para encontrar com ele, quando eles já estão lá no deserto. Lembram disso? Por quê? Porque são dois grupos de pessoas narrando fatos. Então, por exemplo, Gênesis 1 tem uma narrativa sobre a criação do homem. Gênesis 2 tem uma outra narrativa sobre a criação do homem. Talvez você fale, aqui já criou o homem, macho e fêmea criou, pronto. Lá em Gênesis, o homem está sozinho e depois que cria a mulher, por quê? Tá? Depois você pode até mencionar. Então, só um comentário aí. Então, você tem que prestar atenção que às vezes isso vai divergir por esse não. Toda a Torá. Vamos encerrar a última pergunta. Só tem uma pergunta. Esse negócio de que Moisés escreveu no Gênesis, está cientificamente fácil? Na verdade é o seguinte, a tradição aceita isso. Entendeu? Só que Inclusive os judeus? os judeus mesmo que aceitam. Entendeu? Eles aceitam como Moisés teria escrito. Agora, qual é o detalhe? Moisés escreve, querido. Existe coisa que Moisés escreve, mas ele vai usar o quê? Porque temos um problema com relação à inspiração da Bíblia. Né? Porque as pessoas acham, quando ela fala assim, a Bíblia é um livro inspirado. O que as pessoas veem na mente delas? Chico Xavier, não é? Não é. A pessoa acha assim, às vezes ela pensa assim, a pessoa foi, ela está fora, então ela escreve tudo. E tem um trem que você vai enxergar, ela está errado. A narrativa está errada. Uai, como é que Deus inspirou o camarada e ele escreveu errado? E tem. Mais pra frente nós vamos ver isso. É igual você falando aí que o grego foi escrito por judeu, não foi? Falou, o grego? Os escritos? Não, tô falando assim, a letra grega. Não. Você falou que quem escreveu foi os judeus, você falou, não foi? Não. Nós temos textos escritos em gregos, né? Mais na frente, que é o que temos nas mãos. Mas antes desse texto grego, se é judeu que escreveu, judeu vai escrever em grego? Não faz sentido. Então pode ser que esse grego foi o quê? Uma tradução de um texto que já tinha, tá? Aramaico, provavelmente, hebraico. Por exemplo, os pais da igreja falam de Mateus escrito em hebraico. Então, passa isso para grego para poder mandar para alguém, para mandar para outro, ok? Que o outro lá vai estar mais habituado com o grego. Mas na cabeça que está por trás, ela não é grega. O grego era uma língua internacional. Sim, como inglês mesmo. Gente, para encerrar, a última pergunta. Se você tiver pergunta, você vai fazer o seguinte, você
pode mandar por e-mail, o contato do Ministério Bíblico, todo mundo já tem o site, ou então faz a pergunta e traz na próxima aula. Nós vamos centralizar as respostas em cima do que foi ensinado, por favor, para não termos derogar. Perguntas fora do que está sendo ensinado, ele vai responder diretamente para você, até por e-mail, ou até pode marcar uma conversa com você, dependendo da situação particular. O Rabino, você vai falar sobre atos proféticos, como orar, concordância, petição e sobre os gigantes na terra, Gênesis 6:6. Esse é o último, sabe? Porque nós temos um lanche. Vamos achar. Deixa eu falar uma coisa. Oração, querido. Tá na Bíblia, tá no habilitado achar sobre oração? Tá. Então eu vou te mostrar o que é oração no contexto bíblico, tá? Concordância. Na verdade, quando formos ver sobre oração, nós vamos entender isso aqui. Agora, petição. Vai estar dentro. Né? Agora, quanto a Gênesis 6:6, a gente pode. Outro dia a gente conversar sobre isso. Isso aqui dá uma boa discussão. Dá puro. É uma coisa, para encerrar. Para encerrar rapidinho. Gente, então, antes de sair, por favor, antes de sair, tem um lanche. Quem não assinou as duas listas, verifica, por favor, para não ter problema. Como a lista é do Rabino, nós vamos estar conferindo aqui. Por favor, pegue comigo. Tá? Quem não assinou. Vamos orar? Vamos orar.